verdade. Na outra palestra foi 1h30 e não percebemos. Então, o Júnior não pôde participar conosco hoje aqui, porque houve um equívoco nas datas e nós temos a nossa primeira reunião de inglês no domingo, hoje, na nossa casa, no nosso lar espírita, e ele pediu para nos incumbir com a missão muito boa, com a alegria de estarmos aqui juntos, conversando sobre Espiritismo. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre saúde e doença. Um binômio ainda difícil de ser compreendido por todos nós na Terra. Allan Kardec, na parte 3 do Livro dos Espíritos, ele traz um item muito importante para nós compreendermos o binômio saúde e doença. Quando ele nos traz um item intitulado Perispírito. Nesse item, Allan Kardec vai explorar um mundo diferente, uma parte diferente que nós não tínhamos um conhecimento profundo, a parte de nós mesmos. Quando ele indaga aos espíritos a questão do perispírito. Ali os espíritos vai nos explicar desse corpo fluídico, desse intermediário que intermedia o corpo físico e o espírito imortal. Esse corpo indestrutível que nos acompanha no nosso processo evolutivo. Esse corpo que, quando se dá a morte, continua conosco no plano espiritual. Algumas outras religiões denominaram ele com variados nomes diferentes. Na Bíblia vamos encontrar como corpo espiritual, psicossoma na ciência, corpo astral no esoterismo. Em outras religiões vamos encontrar vários nomes diferentes, mas os espíritos colocaram como perispírito, fazendo a analogia ao perisperma, aquela parte que protege a semente, o grão da semente, chamando de perisperma porque o perispírito envolve o espírito, dá forma ao espírito, para que o espírito possa atuar na matéria. Porque, afirma os espíritos, o espírito em si é uma chama de luz, que não tem forma. O que dá forma ao espírito é o perispírito. Esse perispírito dá forma ao espírito e também dá forma ao nosso corpo biológico, ao nosso corpo físico que temos. Então o nosso corpo espiritual, perispírito, é como se fosse uma forma de bolo. A massa cai em cima. O nosso conteúdo biológico cai sobre essa forma, formando o nosso corpo biológico. Nessa forma, assim nós vamos compreendendo das doenças. Porque antes, a ciência materialista acreditava que nós éramos simplesmente o corpo físico, um amontoado de células, coordenado pelo mestre, pelo cérebro. Mas hoje, nós vemos variadas ramos da medicina estudando diferente, conhecendo coisas diferentes em relação à doença. Vemos a psicossoma, vemos a psiconeuroendócrino-imunologia, provando que nós somos mais do que o corpo físico. De que as doenças, elas estão além do corpo físico. De como as emoções, elas
podem nos adoecer ou podem nos promover saúde. Como que os nossos pensamentos, eles podem nos adoecer ou podem nos promover saúde. Então, dessa forma, a ciência cada vez mais vem descobrindo que existe uma causa das doenças que estão além do corpo biológico, que estão além do corpo físico. Mas como muitos ainda não acreditam no espírito, inventam variados nomes para poderem denominar o que nós chamamos de espírito. Energia psíquica e variados outros nomes são criados para tentar explicar por que o corpo adoece. Por que algumas pessoas têm tendências a determinadas doenças. Numa família em que o câncer vem de forma hereditária, mas nem todos têm o câncer, só alguns que têm o câncer. Por quê? Já que é hereditário, por que todos não têm o câncer? Então, cada vez mais vai descobrindo essa influência do psiquismo, afirma eles. A influência do psiquismo, a influência de algo muito mais do que o corpo físico. A doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai intitular Bem-aventurados os aflitos. Quando nós pegamos esse capítulo, só do título do capítulo nós começamos já a indagar. Como que pode ser bem-aventurado quem sofre? Bem-aventurado é felizes. Felizes os que sofrem. Mas como pode ser feliz uma pessoa que sofre, meus irmãos? Mas nesse capítulo, Allan Kardec desdobra vários itens. E em nenhum desses itens nós vamos encontrar o mal, o remédio. Mas como que o mal pode ser o remédio? Como que o sofrimento pode ser um remédio para nós? Mas então, nos primeiros itens, Allan Kardec nos prepara e colocando ali dois itens: causas atuais das aflições e causas passadas das aflições. Nesse momento, Allan Kardec vai nos propor que as nossas enfermidades psíquicas, fisiológicas, emocionais, psicológicas, qualquer nome que a gente queira dar, todas essas enfermidades, elas vêm de duas causas. Ou está na vida presente, ou está na vida passada. Se eu busco a causa da minha enfermidade nessa vida, analiso, reflito, medito, e ela não está nessa reencarnação, então ela vem de outras reencarnações. Então, nesses itens, Allan Kardec vai dizer que muitas das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas doenças que sofremos hoje, a causa está no presente. A nossa forma de como pensar, a nossa forma de como sentir, a nossa forma de como atuar no mundo promove-nos doenças ou nos livra das doenças. Então, a causa atual. Dentre várias causas atuais, poderemos citar algumas. Por exemplo, se eu invento de usar o palito da morte, e começo a usar o palito da morte, e vou usando, que é o cigarro, e vou usando, sabendo que o cigarro pode causar em meu pulmão um câncer, na minha boca um câncer. Quando aparece o câncer, eu pergunto de onde que surgiu esse câncer? Mas onde está Deus? Porque todo mundo fuma. Fulano fumou até os 100 anos e não teve câncer. E eu estou com câncer agora. Por que eu tenho câncer? Quem buscou, gente? Foi Deus que colocou esse câncer nas nossas mãos? Não, nós que buscamos. A causa atual. Não tem que ir muito longe. Se eu invento de usar
o álcool, a 51, aquela que queima teu perispírito, né? Se eu invento de usar o álcool nessa reencarnação, e em um determinado ponto meus pés começam a inchar, o meu rosto começa a inchar, e surge a cirrose hepática, eu posso falar com Deus que Ele está me castigando? Não, foi eu que procurei. Não é assim, gente? Se eu sou aquela pessoa que não leva desaforo para casa, não é assim? Não levo desaforo para casa. Eu brigo porque eu gosto. Eu dou um boi para não entrar, uma boiada para não sair. Se eu mantenho esse comportamento agressivo comigo, se eu estou sempre agressivo, o que eu vou promover para o meu corpo fisiológico? Vou, com o meu pensamento, com essas vibrações deletérias, envolver o meu corpo físico e promover doenças no meu corpo físico. Se eu sou aquela pessoa que não perdoo de forma nenhuma aquela pessoa que me fez o mal, que não me deu carona, não é? Eu precisava dar carona para o trabalho, perdi o trabalho porque não me deu a carona. Eu não perdoo de jeito nenhum. Eu vou junto para um umbral com ela, mas não perdoo essa criatura. O que acontece? Esse comportamento negativo causa em mim doenças. Hoje os oncologistas vão estudando cada vez mais o comportamento daqueles que têm o câncer, que chegam com câncer. E à medida que vão entrevistando as pessoas com câncer, e vão descobrindo que a maioria do câncer é causada por, às vezes, rancor, mágoas não dissolvidas, ódio não dissolvido. Esse comportamento negativo, esses sentimentos negativos, vai envolvendo o nosso corpo fisiológico, desestruturando a nossa aparelhagem imunológica. E assim vai destruindo as células imunológicas, as células que nos defendem de doenças. E quando o câncer, quando as células cancerígenas começam a surgir no nosso corpo físico, que elas começam a mutar, no processo de mutação, o corpo fisiológico não está preparado para destruí-las e se espalham mais rápido e surge o câncer. Quem surgiu o câncer em nós? Nós mesmos. A oncologia que vem dizendo isso. Não é nenhuma religião que vem dizendo isso, são cientistas que vêm dizendo isso. Depressão. Afirma os estudiosos da depressão que muitos casos de depressão estão totalmente ligados com falta de perdão, ódio, mágoas não dissolvidas. O que acontece? Que o nosso corpo físico, ele tem um amontoado de células, que nós chamamos de células transmissoras, ou neurônios. Aqueles neurônios que transmitem a mensagem do exterior para o cérebro, e depois do cérebro para o perispírito, e depois do espírito, do perispírito para o espírito. E o espírito recebe a mensagem. Nessas conexões neuroniais, que chamamos sinapse, o cérebro, as células, elas não estão grudadas uma à outra. Elas se comunicam uma com a outra através de neuropeptídeos, de substâncias que são liberadas por essas células. E essas substâncias fazem com que um se comunique com o outro. E em meio a essas substâncias, há dois tipos de substâncias que nos causa bem-estar, alegria, vontade de viver, vontade de ir na praia, vontade de trabalhar, vontade de acordar de manhã e ver o sol alegre. Nos ajuda a isso. Duas substâncias, a noradrenalina e a serotonina. Quando nós temos carência dessas duas substâncias, nós ficamos depressivos.
E quando o nosso pensamento está negativo, e quando nós não estamos pensando em não perdoar aquela criatura de forma nenhuma, nós estamos inibindo. O que é inibir? É dizer para o neurônio, não produza essa substância, porque eu quero ficar triste. Que loucura, né, gente? Mas é nós mesmos que fazemos isso. Num processo, às vezes, de autopunição. As pessoas que não se auto-perdoam de algo que fez. E a forma de punir, às vezes, é uma doença. Uma doença fisiológica. Especialistas vêm dizendo que a maioria dos casos também de depressão está no desamor. Na falta de amor para conosco mesmo. O desamor. Então, como que nós vamos vendo? Que a causa das enfermidades está no presente. Mas e aquelas causas que a gente não encontra hoje? E aquelas causas que nós buscamos e não encontramos? Já nascemos com a depressão. Já nascemos com câncer. Aquelas crianças que nascem anacélicas, que nascem só metade do cérebro. Os débeis mentais. As crianças que nascem com síndrome de Down. De onde que surge isso, meus irmãos? No primeiro passo nós iríamos pensar, Deus gosta de uns e está punindo outros, aí Deus não seria justo, não é? Por que Deus iria criar uma criança com síndrome de Down, enquanto do outro lado criar uma criança normal? Por que iria fazer isso? Aí Deus seria injusto, não é, gente? Mas conhecendo a justiça de Deus, nós vamos buscar a causa do passado. A doença que nós não encontramos a causa atual, ela está no passado. No passado distante, nós utilizamos o nosso corpo fisiológico aqui na Terra para promover o mal. Se eu fui aquele cientista que planejou como fazer uma bomba para matar as pessoas mais rápido, com menos dor. Porque até hoje existem cientistas que são pagos para fazer isso, para ficar pensando como que fazer uma bomba para matar, uma arma para matar melhor. O que acontece quando eu desencarno, a consciência de culpa de ter criado essas bombas, de ter pensado isso, de matar o meu próximo. A consciência de culpa no plano espiritual me acusa. Então, eu vou danificando o meu cérebro perispiritual, o meu corpo perispiritual. O corpo perispiritual, ele vai assimilando as minhas mensagens que eu vou mandando. E a área que eu vacilei vai ficando deficiente. Nós temos um livro maravilhoso, Missionários da Luz. No capítulo 11 e 12, falando sobre a reencarnação. Nesse capítulo, nós vamos ver os espíritos se preparando para reencarnar. E lá no plano espiritual, os espíritos colocam um corpo fisiológico à sua frente. E nesse corpo fisiológico, se nós temos méritos, nós vamos olhar para esse corpo fisiológico e começarmos a plasmar, a trabalhar como será o nosso corpo físico do futuro. Olha que interessante, né, gente? Essa parte está louca, está viajando. Não dá não, eu estou no Missionário da Luz, viu? Você não vai achar que eu estou viajando. Missionários da Luz. Então os espíritos chegam lá e vai olhando para esse corpo e tem um mentor espiritual que vai nos ajudar a como
plasmar, como fazer esse corpo que nós precisamos para reencarnar aqui na Terra. Só que lá, meus irmãos, a gente não pede para vir com o olho verde, alto, com o corpo de Schwarzenegger. A gente não pede. Não é? A gente não pede para vir com os lábios daquela mulher lá, que nem sei o nome, que é muito bonita, que está na mídia, Jolene, sei o que, Jolene. Angelina Jolie, né? Aqueles lábios virados assim, que a mulher tá toda louca, ou com aqueles lábios, né? A gente não pede para vir assim. Não é? Com aqueles olhos do Tom Brady, que não chama o nome do rapaz lá, aquele olho assim, que parece um gato assim, que olha, a gente não pede para vir daquele jeito, não. Você tem esses olhos? Olha, não tem não. Só se for o Brad. Tom Manuel Brad. Então a gente não pede para vir com esses olhos assim. A gente não pede para vir com aquele corpo de violão assim, não é, gente? Aquele corpo lindo. A gente não pede. Sabe o que os espíritos pedem para do outro lado, gente? É até cômico. Me manda com o pé meio virado. É assim, tá lá no livro, gente. Me manda com o olhinho assim meio virado assim. Me manda com a dificuldade. Então ele chama as testemunhas e diz, olha, você vai vir com a dificuldade cardíaca. Sabe por quê? Porque numa reencarnação passada você deu um tiro no peito do seu pai, do seu futuro pai. Pero, se você continuar no bem, participar da casa espírita, participar dos estudos, ir para os asilos, fazer a comida para ajudar o centro na comida, talvez você não vai despertar, não vai surgir em você essa doença cardíaca. Mas se você for para a praia todo domingo de manhã, esquecer de ir no centro, não fazer a comida para o centro, não participar dos estudos, a gente vai ter que recordar você do seu compromisso. E a forma como que nós temos que recordar você é a doença que vai surgir. Olha que interessante, gente, não é? Olha como é que a gente vai trabalhar agora a doença sendo como um mal bom em nossa vida. Um mal bom? Como que mal bom? Porque nem todo aquele doente fisiológico é doente espiritual. Agora esse rapaz está louco. Nem todo doente fisiológico é doente espiritual. Mas todo doente espiritual está doente. Ele pode estar com o corpo saudável, mas está doente. Quantas pessoas estão com o corpo saudável, mas o comportamento é de um doente, de um enfermo? Quantos são aqueles que estão presos nas prisões que já mataram? Quantas pessoas com aqueles corpos lindos, né, os músculos, mas estão doentes? Eu pergunto aos senhores, Chico Xavier era doente? Francisco de Assis era doente? Não era, gente. Mas quantas doenças fisiológicas Francisco de Assis tinha? Eram várias. Teve uma que ele teve que queimar os olhos. Imagina você queimar os olhos. Chico Xavier era doente fisiológico? Era doente. Quantas doenças ele tinha fisiológicas? Várias doenças fisiológicas ele tinha, mas não era doente espiritual. Então afirma Emmanuel no livro O Consolador. O Consolador. Toda doença parte do espírito imortal. É o espírito enfermo que enferma o corpo. Então, quando nós não achamos a causa atual, a causa está profunda em nosso íntimo. Numa reencarnação passada, eu matei alguém. Ninguém ficou sabendo quem foi o criminoso. Só eu fiquei sabendo. Desencarnei com essa culpa. Sabe por quê, gente? Porque a lei de Deus está escrita em nós. Está dentro de nós. Quando eu faço o mal, a lei me acusa na hora. Que lindo, né, gente? Porque se não fosse, a gente não sabia que estava errado. Então, qual é a forma que Deus criou para nos avisar que nós estamos errados? A dor. A enfermidade.
o sofrimento. Então o ciclo do sofrimento é, o primeiro, a baianada, o erro, a mineirada, a gauchada, a paulistada. Nós erramos, entramos no processo de consciência de culpa, revoltamos, sofrimento, e aí nós ficamos nesse ciclo, até que um dia a gente sai desse ciclo. Mas é o ciclo que nós vivemos. E nesse sofrimento surge a doença. Exterioriza a doença em nossos corpos físicos. Então por que o corpo físico adoece? Porque o corpo físico é a última parada dessas energias deletérias que envolvem o nosso perispírito. Essas energias deletérias envolvem o nosso psiquismo, envolvem o nosso perispírito e elas têm que sair. E a forma como? Através da doença. Então afirma André Luiz que quando nós estamos passando por uma enfermidade, nós estamos nos embelezando. Nós estamos purificando o perispírito. Nós estamos eliminando do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, a doença, as energias deletérias. Elas vêm em forma de câncer, em forma de depressão, em variadas outras doenças. Mas, e a cura? Como é que funciona a cura nesse momento? Quantas pessoas que buscam a cura espiritual nas casas espíritas? Nós temos um trabalho de assistência espiritual na quarta-feira. Mas muitas pessoas confundem com trabalho de cura espiritual. E quantos são os nossos irmãos católicos que chegam para nos buscar, que nos buscam? Alguns vêm em cadeira de roda e olham assim, meu Deus, e agora, como é que eu vou levar para esse rapaz aqui? Outros chegam, muitas mulheres que nos procuram porque os maridos estão em processo do alcoolismo. Para nós podermos barrar os obsessores que estão obsediando o marido. Quantas pessoas que nos buscam, buscando a cura. Mas a cura física. E à medida que nós vamos explicando que não existe uma cura física real, a pessoa não vem na casa espírita mais nunca. Certa vez alguém nos procurou e disse, Manuel, que dia que é as suas reuniões de cura aqui? Eu disse, a reunião de cura nossa é segunda-feira, 6h30, tem uma reunião de cura. É mesmo? É. Sexta-feira, 7h30 tem outra reunião de cura. Nossa, 2 reuniões de cura no mesmo dia? Não, mas tem outra. Sábado nós temos outra reunião de cura, 5h da tarde. É mesmo, mas que reunião de cura é essa? Os estudos da doutrina espírita. São 3 estudos que nós temos. O estudo é a forma da autocura. Porque nós temos muitos médios aí fora, prometendo curas. Você chega na casa espírita, e aí tem até agora as marcas, que se você fica deitado, igual um morto lá dentro, e o passista, você deitado e o passista vai passando a mão para tirar o câncer. Eu fico pensando, mas tira o câncer. Tira o câncer fisiológico de um órgão. Mas se eu não mudo o comportamento, esse câncer fisiológico que estava no estômago, ele viaja para o pâncreas. Sabe por quê? Porque eu não mudei a minha forma de pensar. Se eu continuo odiando o Marcos com todas as minhas forças do coração, eu posso buscar Jesus Cristo para a cura, que Ele não vai conseguir me curar. Porque aconteceu com 10 leprosos. 10 leprosos procuraram Jesus. E Jesus curou os 10. Depois que curou os 10 desceram correndo. Imagina aquela corrida, gente. Eram leprosos. Um parou e virou e foi buscar Jesus. E Jesus perguntou para ele, mas onde estão os outros 9? Se foram, Senhor. Os outros 9 voltaram para as tabernas, para as mulheres,
para as farras, para as comemorações do mundo. E novamente voltaram a enfermar da lepra. Só um que foi curado. Porque só um estava receptivo para aquela cura. Então, meus irmãos, a cura existe? Existe sim a cura. Existe cura espiritual? Existe. Nossa, e como que existe? Nesse momento agora está acontecendo cura espiritual. Está acontecendo. Quantos cânceres queriam despertar em nós, que através dos passes e do nosso comportamento, ele está sendo guardado para não ser despertado agora, porque nós estamos mudando de comportamento. A gente não precisa do câncer agora. Para que a espiritualidade precisa da gente do outro lado, se a gente está trabalhando aqui? Deixa esse rapaz lá. Nesse momento está havendo cura. Cura de quê? Cura de pensamento. À medida que esse baianeiro vai falando, nós vamos mudando tantas coisas que vai mudando a nossa cabeça. A nossa forma de pensar vai mudando. E à medida que a nossa forma de pensar vai mudando, também as células vão assimilando isso. Porque afirmam os cientistas hoje que cada célula é uma consciência. É uma consciência. Que recebe o impacto do nosso psiquismo. Para as células nós somos como se fosse Deus. Se eu quero ter um câncer, é só falar assim para a célula: câncer, eu quero ter o câncer. E o câncer surge. Quantas pessoas que conseguiram sair do câncer? Porque começaram a falar para a célula que queria a saúde. Isso quem está falando, gente, é a ciência. A ciência que está falando isso. Que o meu psiquismo, o espírito, é que coordena as células para adoecer ou para ficar saudáveis. E nós estamos buscando os pobrezinhos dos médios para tirar a nossa depressão. Eu fico assim, meu Deus. E tem aqueles médicos que mandam você parar de tomar os remédios. Que crime, gente. Não aceitem, meus irmãos. Se você for na casa espírita e o médico mandar você parar de tomar os remédios antidepressivos, não volte mais. Sabe por quê? Porque no processo de depressão, há 3 tipos de tratamento no processo de depressão. A depressão, ela está no lado fisiológico. No lado fisiológico, ela precisa do remédio, gente. Aquele remédio que o psiquiatra te passa, ele envolve o neurônio para que você possa produzir as substâncias que você precisa. Então você precisa tomar remédio. E tem o lado emocional. O lado emocional que você vai começar a trabalhar o seu emocional. E depois o principal para mim, que é o lado espiritual. As 3 coisas. Então, se eu vou para a casa espírita, cuidar só do espiritual, mas eu esqueço do fisiológico, não vai dar certo. Mas se eu cuido só do fisiológico e esqueço do espiritual, também não vai dar certo. Porque o que acontece? Quando eu estou depressivo e só cuido do fisiológico e começo a tomar o remédio, o Prozac, que está na moda hoje, tanta gente tomando, é tanto normal falar, eu estou deprê, não é? Como se fosse algo normal. Nós começamos em doses pequenas. Um remédio durante o dia. Mas eu só estou cuidando do fisiológico, não busco o emocional. Depois, um remédio não dá, eu tenho que tomar 2 durante o dia. Até que eu tenho que tomar 3. Até que chega um ponto que eu não posso tomar, é o máximo que eu posso tomar durante o dia. Até o ponto que os médicos hoje estão utilizando tratamento de choque para depressivo, gente. Tratamento de choque, sabe por quê? Porque estão cuidando só do fisiológico. É como nós termos uma ferida com a ferida, e chega as moscas, a gente abana e espanta as moscas. As moscas pegam e voltam de novo para a ferida. Não estamos cuidando da ferida. E como que nós vamos cuidar da ferida? Começar a trabalhar o emocional. Nós emocionalmente, como que nós estamos vivendo? Como é que eu sinto? O que eu sinto? Não, eu tenho aquela coisa que eu não perdoo meu pai de forma nenhuma. Pelo pai, mas eu não acho que nem é ódio do meu pai, não. Eu tenho uma certa indiferença do meu pai. Mas é ódio.
Se é espírito, fala, não, eu tenho uma indiferença branca. Uma raiva branca. Mas não tem raiva branca. Você tem raiva, você tem ódio do seu pai, da sua mãe. Começar a trabalhar isso. Certa vez alguém me procurou. E ela chegou com as mãos fechadas. Eu falei assim, é hoje que eu vou tomar um couro aqui. Os olhos estavam assim. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para essa pessoa aqui hoje? Mas a gente tem um método de qualquer coisa que a pessoa fala negativa, a gente fala positivo. E vai dar certo. E a pessoa chegou e falando de tudo dava errado. A minha vida não presta. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu aquele outro. O meu pai não presta, a minha mãe não presta, isso não presta. E tá vendo que abriu a mão, quando ela abriu a mão, aquele monte de remédio na mão. Tá vendo o tanto de remédio que eu tomo na mão por causa dos meus pais. Sou depressiva desde pequena. E tomo esses remédios aqui. Eu olhei para ela, você toma esses remédios porque você quer. Ela disse, não, não é porque eu quero, não. É o psiquiatra que mandou tomar. Não, o psiquiatra mandou tomar porque você quer tomar os remédios. Quando você resolver perdoar os seus pais, mas perdoar como? Você sabe o que eles fizeram comigo? E ficou 30 minutos falando o que a mãe e o pai fez com ela. Eu digo, mas eles são seus pais. Você já parou para pensar que você está destruindo o seu próprio corpo físico? Por causa desse ódio, por causa desse rancor? Não voltou mais nunca no centro. Porque estava buscando essa cura real, essa cura fantástica, milagrosa, de tirar a depressão assim. A gente fala 2 palavras, vai para casa que a depressão acabou. É muito fácil, meus irmãos. Fique em casa que eu vou orar. Quantas pessoas que nos procuram? Os maridos em processos de alcoolismo, e nós perguntamos, nós vamos orar por ele, mas ele está onde agora? Ele está no bar. Mas minha irmã, como é que eu vou orar para ele se ele nem quer ser curado? Se ele não quer ajuda? Então o primeiro passo para a gente ser curado, o primeiro passo para nós nos libertarmos da enfermidade é aceitar a ajuda. Se dobrar e falar assim, eu preciso de ajuda. O que eu tenho que fazer? Aí começa o caminho para a saúde espiritual. E nós temos, e à medida que vamos conseguindo essa saúde espiritual, automaticamente o corpo assimila essa saúde espiritual. Caminhos para essa saúde espiritual. A primeira coisa, viver a vida, gente, positivamente. Pensar positivo. Sentir positivo. Falar positivo. Ouvir positivo. Viver a vida positivamente. Como é que é difícil? Como que nós gostamos, nós aqui não, gente, o pessoal lá fora, viu? Como que nós gostamos de desgraça? Tem gente que gosta de estar doente. Eu tenho amigos que mandam trazer aquele monte de remédio, sai de remédio do Brasil. Mas para quê? É para quando surgir a doença. Tem amigos que têm dor de cabeça todo dia. Mas como, meu irmão, eu tenho que tomar um remédio? E já chega de pirona, é Doril, é Anador. E vai misturando tudo um dia que você se mata. Desgraça. E manda trazer sorrisal do Brasil. E come aquele monte de comida e joga 2 sorrisal no bucho. E vai trazendo aquele monte e recebe para a gente também. A gente começa a dor de cabeça e você não sabe o que é bom. Surgiu agora o Anador duplo. Você toma 2 de uma vez e ó, cura. E o que acontece? A farmácia, aqueles que fazem os remédios, sabem que nós gostamos de estar doentes. Sabe o que eles fazem? Eles vão fazendo as substâncias e colocando, cada ano eles colocam uma quantidade diferente para a gente sentir melhor. Então um ano sai um Anador mais forte, e o outro mais forte, e assim por diante. Sabe por quê? Porque a nossa cultura ocidental não gosta de sentir dor. Não sabe lidar com a dor. Uma dor no pé, a gente toma 4 Anador. Uma dor no olho é outro Anador. E nós não sabemos que o nosso corpo fisiológico produz substância que faz nos acalmar a dor. O nosso corpo fisiológico.
as endorfinas que são produzidas no nosso corpo físico, é para nos aliviar a dor. Quando alguém bate o martelo no dedo, nós não sentimos a dor real, sabe por quê? O cérebro manda uma dose de endorfina para aqui e nós não sentimos a dor real. Mas quando eu tenho um pensamento negativo e não quero perdoar, não amo a ninguém, não amo a mim mesmo, eu sinto mais dor. Por isso que a tendência é o depressivo a sentir mais dor. Dores às vezes que nem existem, gente. Aí o que o médico faz? Inventa os remédios placebos. A pessoa chega, estou com a dor nas costas. Então um remédio placebo, o açúcar. Pega um remédio com açúcar e dá para a pessoa toma e não diz, mas não sabe o que ficou melhor? Sabe o que é isso? O psicológico. O médico, através da pílula, ajudou ela a liberar no seu corpo físico a endorfina, que ela mesma não consegue. Mas com açúcar, dizendo para ela, toma aqui, esse remédio é forte demais. Você toma e deita. Até a tonteira ela sente, gente. Até a tonteira sente. Teve pessoas que tinham fortes dores no pé. Pegaram 2 grupos de pessoas, gente. 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoa deu remédios fortes para dor. O outro grupo deu placebo. Ou seja, remédio, esse remedinho, açúcar. Então pegou os 2 grupos e começaram a analisar os 2 grupos. E começaram a ver que muitas pessoas que tinham dores fortes no pé, tomando o remédio, a dor passou, sem saber que estavam tomando açúcar. Porque o cérebro, a mente, liberou a substância que ela estava precisando. Pensar positivo. Como que é bom a gente pensar positivo, gente? A gente agradecer a Deus pelo corpo que nós temos. Conversar com as células. Se você conversa com as suas células, com o seu corpo, amigas, fica saudável, porque eu preciso ficar mais tempo aqui na Terra. Converse com elas. Eu tenho uma doença, tenho uma doença em alguma parte do corpo, converse com as células que estão agressivas. Ô, minhas amigas, estão tão agressivas. Acalma um pouquinho. Vamos ficar mais 5 anos aqui na Terra. Vai conversando com elas. Isso são metodologias que estão sendo utilizadas hoje na ciência. Outro caminho para a saúde: orar e meditar. A oração nos faz conectar com forças superiores. Essas forças superiores nos envolvem em energias salutares, promovendo-nos a saúde, a calma. A pessoa que ora muito é mais resignada, aceita mais as dores. A pessoa que ora muito adoece menos. A pessoa que ora muito, quando a doença aparece, ela sabe lidar melhor com a doença. Meditar. Fazer uma parada e olhar para nós mesmos. Sentir a nós mesmos. Analisar a nós mesmos. Isso é meditar. Esse colóquio conosco mesmo. Esse monólogo conosco mesmo. Trabalhar conosco mesmo. Conversar conosco mesmo. O outro, amar. Nos auto-amar, gente. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje que não se auto-ama. Não nós aqui, o pessoal lá fora, viu, gente? Parece que nós não gostamos do jeito que somos, da forma que somos, como Deus nos colocou no mundo, sem saber que fomos nós que pedimos isso no plano espiritual. Várias pessoas insatisfeitas com o corpo físico. Pessoas que estão insatisfeitas e buscam as práticas hoje, cada vez mais. O número de pessoas querendo modificar o rosto. Modifica os lábios e enche os lábios de hormônio e fica aquela coisa bem grandona, bem grossona, né? Para ser, se olhar as horas aqui, gente, para ser como a Angelina Jolie. Quantas pessoas que querem ter, nasce com o cabelo todo encaracolado, né? Mas quer ter o cabelo todo liso, espicha que ele tem de todo jeito, né? Espicha para lá e espicha para cá. Aqueles que têm o cabelo liso, amassa tudo, come tudo o cabelo e fica com aquela toda. Nós estamos satisfeitos com o corpo físico que temos. Porque parece que nós não nos amamos. Não gostamos de nós mesmos. Da forma como somos. Como Deus nos criou. Como que é importante esse auto-amor.
o alto amor para poder amar as pessoas. Como é que é importante também amar as pessoas. Esse amor nos envolve e promove em nosso corpo fisiológico a saúde, o amor, a oração, o pensamento positivo, a disciplina, meus irmãos. Como que é importante a disciplina para nós encontrarmos esse caminho para a saúde integral. Nós começamos a analisar, selecionar tudo para nós. Uma seleção. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um item: cuidar do corpo e do espírito. Quantos espíritas que não cuidam do corpo? Quantos espíritos que não buscam uma corrida? Quantos espíritos que não fazem exercício físico? Porque não, é muita vaidade fazer exercício físico, é vaidade. Mas nós temos que cuidar desse corpo fisiológico. O que nós estamos colocando na nossa boca? Os níveis altíssimos de açúcar que nós jogamos na nossa boca e adentra para o nosso corpo físico, e nós desencarnamos como suicidas indiretos. Açúcar, gorduras. Quantas comidas gordurosas, aquelas feijoadas com língua, beiço, com orelha de porco, rabo de porco, pé de porco, a gente come tudo e joga aquele tem dentro do estômago. E aquilo nos causa doenças. Cuidar do corpo e do espírito. Selecionar o que comemos. Selecionar o que entra em nosso corpo físico. Selecionar as nossas emoções, o que sentimos. Selecionar, gente. Se alguém te fez mal, pare um pouco e pense: se eu cultivar esse ódio em mim, eu estou causando doença em mim. Então isso eu deixo passar. Eu opto, seleciono pelo perdão. É fácil? Não é fácil. É disciplina de pensamento. Disciplina no que nós pensamos durante o dia. O pensamento é força criadora. Com o nosso pensamento nós podemos criar, co-criar. Nós podemos plasmar em nosso corpo físico doenças. Selecionar o que nós pensamos. Isso aqui é disciplina, meus irmãos. Na disciplina no que nós vamos assistir na televisão, do que nós vamos ler. Aquelas imagens que nos causam muito impacto, deixemos de lado aquelas imagens violentas. Porque hoje a gente pega a televisão, falta de escorrer sangue. Aqueles jornais que a gente espreme assim, sabe, sai sangue. Mas selecionar aquilo que nós vemos. A disciplina das palavras, irmãos. O que nós falamos? O que sai da nossa boca? Afirma Jesus. A boca fala aquilo que está cheio o coração. O que sai da nossa boca? De acordo com o que está saindo da nossa boca, é o nosso nível espiritual íntimo, meus irmãos. Então, policiamento do que nós falamos. Evitar crítica massiva aos nossos irmãos. Evitar palavras obscenas. Tudo isso nos causa saúde íntima, mas tem que ter disciplina. Então, vamos terminando a nossa fala agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir, mas pedindo a todos para que ao chegar nos lares nós possamos meditar um pouco mais sobre esse dilema saúde e doença. Pensarmos mais em nós como espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais. O corpo fisiológico é o nosso veículo para expressarmos na Terra. E um dia, meus irmãos, Deus irá nos perguntar: o que fizestes do corpo que a espiritualidade emprestastes para ti? O
que fizeste desse corpo. Porque de acordo com o que fizemos com o nosso corpo hoje, teremos o efeito do futuro. Mente saudável, corpo saudável no futuro. Que assim seja, meus.